Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Eu Sofri. Eu sou Milena Flor e hoje vamos conversar com Fernanda Antoniazzi, vítima de crime cibernético. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Fernanda, antes de entrar no caso de fato, eu quero que você conte um pouquinho da sua carreira profissional, como você decidiu ser atriz. Então, o teatro ele entrou na minha vida em 2013. Eu morava em São José do Rio Preto, né, na época, sou natural, né, do interior de São Paulo, e fui para São Paulo para começar a carreira artística, né, estudei artes dramáticas, me especializei dentro, né, da parte teatral, arte e educação, e hoje eu trabalho, né, há 12 anos como atriz. Dos seus trabalhos, um até chegou a ir a um festival em Londres. Como é que foi? Sim. Então, um pouquinho antes da pandemia, nós estávamos participando de um projeto junto com uma velha amiga minha, que também é produtora, né, de cinema independente, e nós estávamos falando sobre essa questão da violência contra a mulher, violência doméstica, feminicídio, né, e nós trouxemos um documentário, né, uma série documental falando sobre isso. Não estávamos expondo, assim, nenhum caso verídico, realmente tudo ficção mesmo, né, mas baseado em fatos reais, onde a gente trouxe essa temática, né, que é o The Basement Woman. E esse projeto ele foi participante, né, de alguns festivais internacionais, inclusive em Londres, em Los Angeles e também na África do Sul. Né? Isso foi em meados de setembro de 2020, mais ou menos, que nós começamos a rodar com os festivais. A gente estava em pandemia, né? E depois disso, eu já tinha retornado para São José do Rio Preto, né, por causa da pandemia. A vida em São Paulo estava todo mundo parado, a carreira artística, a gente vive, né, de teatros, de trabalhar com o público. Então, por conta dessa medida, né, que estava em quarentena, eu acabei retornando para a casa dos meus pais, em São José do Rio Preto, onde eu estou morando atualmente, né, desde então. E nós estávamos participando desses festivais de forma realmente virtual, né? Então, tinha alguns fóruns onde a produtora estava sendo o nosso representante, né? E nós estávamos com esse piloto rodando, né? A série, infelizmente, não foi para frente, nós acabamos participando de alguns desses festivais, ganhamos alguns prêmios, mas a série não foi comprada, né? Então, como não teve essa demanda de comercial, a gente acabou, né, com o projeto ficando somente no piloto. E Fernanda, você como atriz, essa exposição nas redes sociais, altamente virtual, é importante para mostrar o seu trabalho, até para conseguir outros trabalhos. Pode falar um pouquinho dessa exposição, dessa importância? Sim, desde que eu entrei na carreira artística, né, a gente sabe que a nossa figura, ela se torna pública, né, então a gente tem que estar todas as vezes ali, né, mostrando nossos trabalhos, seja na parte de audiovisual, ou seja no teatro, né, a gente depende dessa visibilidade. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que ter esse preparo, né, para lidar com essa questão social nas redes sociais. Então, isso acaba sendo uma coisa corriqueira, né, da nossa profissão. E por conta de tudo isso, eu sempre deixei, né, os meus contatos dentro das minhas redes sociais, para que as pessoas, né, as empresas, muitos produtores acabam entrando diretamente em contato com a gente, né, pudessem fazer contato comercial. E também, nesse período de setembro, né, até novembro, eu ainda continuava com esse link e foi assim que tudo começou, esse stalker. Fernanda, como é que foi o primeiro contato que você teve com esse agressor? Então, o primeiro contato foi via WhatsApp. Eu tinha, né, o link do meu WhatsApp nas minhas redes sociais para contatos profissionais, e eu recebi esse primeiro contato quando vi o código diário, o código de Londres. Por coincidência, era o período onde nós estávamos com o festival, né, acontecendo. Então, eu achei, né, que poderia ser alguma coisa correlacionada ao projeto, né, algum produtor local, enfim. E quando a pessoa se apresentou, ela se apresentou como Henry Cavill, que é o ator de Hollywood, né? E ele começou aparentemente uma conversa mostrando algum interesse pessoal em mim. Eu até conversei com uma amiga minha que era advogada, porque, tipo, cara, a gente já vê que era um golpe, né? Então eu falei assim, estranho, né? Isso está acontecendo. Comentei isso com uma amiga minha advogada, ela falou assim, olha, para você fazer um boletim de ocorrência ou ter alguma prova, você precisa dar corda para ele. Então, entra no jogo, conversa com ele, para que a gente possa ter, né, algumas provas para apresentar para a polícia caso seja necessário. E foi o que eu fiz, né? Eu mantive essa conversa por aproximadamente uma semana, mais ou menos, né? Onde a gente trocou ali algumas mensagens.
A princípio, muito sutil, da forma que ele se apresentava, falando basicamente sobre poucas coisas, informações que você encontra da vida do ator mesmo na internet. Então, por mais que você fazia perguntas pessoais, ele era muito evasivo, então a gente já percebia que tinha uma limitação ali de conhecimento sobre a vida pessoal do ator. E também o inglês dele, né? A gente percebia que não era aquele inglês que era realmente de alguém que era fluente na língua, né? Por conta de alguns erros gramaticais e tudo mais. Depois que passou esse período, ele começou a fazer algumas tentativas de videochamada comigo. Eu acho que no poder de querer convencer que era realmente o ator, mas visivelmente a gente conseguia ver que era uma tela de computador que estava em pé, projetando a imagem do ator. Ligações assim de vídeo de no máximo 30 segundos, muito rápidas, onde não dava nem para se estabelecer uma conversa ou coisa do tipo, só para dar realmente um ar de que aquilo era verídico, né, para a gente, para as vítimas. E Fernanda, em que momento E você conseguiu reunir as informações para fazer um boletim de ocorrência? isso, eu consegui as informações para abrir o boletim de ocorrência, né? E, a princípio, a pessoa perguntava muito sobre minha vida financeira. Então, o que me deixou muito instigada é as perguntas, né? Sobre quanto que eu ganhava, como que estava a minha condição financeira, por mais que a gente estivesse vivendo a questão da pandemia, né? As perguntas eram bem voltadas em relação a esse quesito. Mas não houve nenhuma tentativa de estorno nesse primeiro contato, né? Depois que ele tentou fazer essas videochamadas, eu já bloqueei o contato e imprimi, né, todas essas provas. Passou-se um tempo, né? Porque assim, esse stalker ele não tem pressa, né? Até porque nós estamos indo para o quarto ano de perseguição, então as coisas realmente foram bem lentas, né? Ele deu várias tentativas depois no Facebook, com os perfis, sempre usando a identidade do Henry Cavill, nunca mudando a identidade, sempre batendo nessa tecla. E eu fui bloqueando, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, enfim, quando eu já vi o perfil, eu já bloqueava automaticamente, né? E depois de alguns meses, ele sumiu. Eu achei que tinha desistido, porque ele falou, desisti porque ela percebeu que é golpe, não vai cair, enfim, não é uma vítima fácil, não deu certo. Mas eu me enganei, né? Porque realmente a coisa continuou sendo abordada, né, por alguns perfis, tanto no Instagram quanto no Facebook. E você via que uma coisa muito incomum desses perfis era os amigos que a pessoa seguia. Então, tinha uma mesclagem entre gringos, entre pessoas brasileiras, mas eram sempre mulheres de meia idade, ou mulheres que, assim, tinham pouquíssimos seguidores. Então, a gente não sabe também a veracidade desses perfis que a pessoa também seguia para mostrar que tinha ali algum vínculo com fãs, né? Porque era Fernanda, isso que ele vendia. antes de ele dar essa continuidade, você fez o boletim de ocorrência. Teve alguma investigação da polícia? Não teve nenhuma investigação. Eles falaram que iam investigar, mas o caso prescreveu, né? Eu acho que isso é até uma informação muito importante, porque eu nunca tinha tido a necessidade de fazer boletins de ocorrência antes desse tipo, né? Então não sabia como era que funcionava. E quando você passa 6 meses sem estar dando, né? Você faz o boletim de ocorrência, se em 6 meses você não for lá na polícia e falar, olha, eu quero saber alguma coisa, né? E prestar ali que você continua interessado no caso, esse caso do boletim de ocorrência acaba prescrevendo, né? E eles falam que o termo é representar, nós temos que representar esse boletim de ocorrência. Essa informação não foi passada para mim durante a realização dos boletins de ocorrência. Eu fiz no total 6 boletins de ocorrência desde então. Todos os meus boletins de ocorrência foram arquivados por conta dessa não representatividade, né, por não ter representado esses BOs. E essa informação nunca veio para mim. Eu só descobri recentemente por conta da advogada que entrou no meu caso. Mas a polícia chegou a retornar para você antes de falar que você não representou? Não. Não. E Fernanda, nessa continuidade que ele teve com você, as conversas se tornaram diferentes? Na verdade, sempre a abordagem sempre foi a mesma. Ele sempre tentava fazer essa iniciação de conversa se passando pelo ator, mostrando algum interesse por mim, falando que eu poderia, né, quem sabe um dia estar indo para lá, para Londres, para trabalhar, enfim, ter algum vínculo, né, com ele, pessoal, e sempre muito interessado sobre a minha condição de vida aqui no Brasil, né, sempre interessado em perguntar
sobre trabalho, remuneração, se eu tinha condições de me bancar sozinha, se eu não tinha, né? Enfim, então sempre as perguntas eram desse nível. Fernanda, dura quanto tempo toda essa perseguição? Tudo começou em novembro de 2020, então nós estamos indo para 3 anos e meio, praticamente, de perseguição, né? E o caso ainda não foi concluído. E Fernanda, quando você percebeu que estava longe demais, estava muito sério? Quando o crime saiu do digital e veio para o físico, né? Eu posso afirmar que isso tem uma correlação? Infelizmente, não, né? A polícia, inclusive, enfrentou todas as questões que eu passei durante esse período de forma isolada, como crimes diferentes, mas tem alguma coisa dentro de mim que fala que isso tem, sim, uma correlação, né? É, Quando começou as perseguições digitais, elas duraram 2020 e 2021. Em 2022, nós tivemos o censo do IBGE, né? Isso aqui em São José do Rio Preto, as casas foram visitadas, né? Só que um pouquinho antes desse censo começar, a minha mãe, né? Sempre em horários que eu não estava em casa, eu recebia visitas na minha casa de uma equipe, uma suposta equipe do IBGE. Essa equipe vinha com um carro, com, né, a logomarca do IBGE, e sempre era um rapaz e uma moça. Minha mãe sempre fala que era um rapaz aparentemente jovem, 20 e poucos anos, a moça também, por mais ou menos 20 e poucos anos também, e com crachá, com a maquininha do IBGE, só que as perguntas que eles faziam eram perguntas que realmente davam a entender de que isso não era muito correlacionado com o perfil que o IBGE tem de questionário, né? Como se a gente tinha arma de fogo dentro de casa, se tinha terreno baldio, se era fácil de invadir a casa, se tinha equipamento de segurança, é, perguntas que não têm nada a ver em relação ao IBGE. E também perguntas a respeito da minha vida profissional e financeira. Eu não sou titular da casa, né? Não sou proprietária da casa, meu pai que é. Então, eles insistiram demais em relação a saber sobre a minha situação, né, de emprego e financeira durante todo esse período. Foram diversas visitas, né? Foram ao todo, acho que 3 ou 4 visitas no intervalo de 7 meses. Eles davam um tempo entre uma visita e outra, e quando não viam fisicamente, eles ligavam aqui na minha casa, né? Então sempre era um homem que ligava e sempre nos horários que eu não estava. Então dá uma sensação de que eles estavam realmente monitorando a casa, né, para ver em que momento que eu não estaria, porque provavelmente se eu estivesse, eu iria chamar a polícia, eu iria confrontar, né, essa equipe de alguma maneira, né, não iria permitir algo do tipo. E meus pais, né, se sentiram realmente constrangidos com essas várias abordagens. E sempre que eles vinham, as perguntas eram somente ao meu respeito. Então, eles queriam saber atualizações. A justificativa era de que o IBGE estava ajudando o governo a saber um censo de pessoas que estavam desempregadas na pandemia e que estariam ajudando a fazer uma recolocação no mercado de trabalho. A gente entrou em contato com o IBGE, de fato, né, e passamos o caso, e eles afirmaram de que não era eles, né, não era uma equipe do IBGE, porque eles não estavam trabalhando com nenhum projeto desses, e que iria sim ter um censo, só que todas as casas iriam ser, né, entrevistadas. E no meu caso, essa equipe sempre falava que a nossa casa tinha participado de um sorteio, então que nós não era todo mundo que estava sendo feito, né, parte desse processo. Então, a gente já percebeu e eu fui novamente na delegacia fazer um boletim de ocorrência em relação a essa questão do IBGE também. E Fernanda, nessa nova aí da delegacia, você teve outro tipo de recebimento? Os investigadores sempre passavam informações do tipo, se aparecer novamente essa equipe, você chama, liga no 190, chama a polícia para que eles, né, venham ver essa equipe, venha tomar medidas cabíveis em relação à situação, mas não é o IBGE, não receba ninguém, segue sua vida, não vai acontecer nada com você, tá tudo certo, esses golpes são muito comuns. Essa sempre foi a resposta dos investigadores. Então, assim, nunca houve uma postura realmente da polícia em relação a ter uma seriedade no caso. Então, eles sempre levaram no ponto de vista de que, não, isso daí é normal, a gente está vendo inúmeros casos de golpes, tanto na internet quanto também fisicamente.
só leva a sua vida e vai tocando que não vai acontecer nada com você. Então, essa sempre foi a postura da polícia durante todos os boletins de ocorrência que eu fiz. E dessas visitas, eles sempre esperavam que você saísse de casa, pelo que relatou, mas em algum momento você conseguiu falar diretamente com eles? Então, na última vez que eles ligaram, eu estava em casa, e realmente eu consegui falar, né? Quando eu atendi o telefone, eu falei assim, olha, é o seguinte, já fiz um boletim de ocorrência contra vocês, se vocês aparecerem aqui de novo, a polícia vai ser acionada, não tem nenhuma informação que a minha família vai estar disponibilizando para vocês. Eles até me falaram, não, fica tranquila, não somos realmente do IBGE, não somos de um outro setor, um setor de estatística, a gente vai te passar o meu nome, né, passou o nome da pessoa, eu entrei no site, peguei o nome dessa pessoa, realmente não existe nenhum funcionário do IBGE com esse nome, então a gente viu que realmente tudo isso era uma fraude, né, mas depois que eu atendi e tive essa abordagem, eles sumiram e nunca mais voltaram. E enquanto isso, o Henry Cavill, o falso Henry Cavill, continuava a te mandar mensagens? Nesse período, não. Nesse período ele ficou quase um ano sem entrar em contato comigo, né? E aí, em 2023, voltou os contatos. Ele tentou novamente uma abordagem comigo, da mesma maneira, iniciando a conversa do mesmo jeito, como se nunca tivesse conversado comigo anteriormente, né? E eu fui bloqueando os perfis. Em 2023, eu também, na verdade, no final de 2022, em novembro de 2022, a minha conta do Instagram foi hackeada. Trocaram e-mail, telefone, eu não tinha autenticação de 2 fatores, hoje eu tenho, né, todas as seguranças das minhas contas, e eu fiquei quase 2 a 3 meses sem ter acesso ao meu Instagram, né, por conta dessa autenticação de 2 fatores, eu tive que fazer várias self-tapes, né, com o pessoal do Instagram para tentar fazer a recuperação da minha conta, e os golpes que eles davam dentro da minha conta eram os golpes do Pix, né? Então a gente via eles pegando fotos minhas e fazendo aquela coisa: se você fizer um depósito de R$ 800, você vai receber 1.400, e aí vai aumentando até 5, 6 mil reais. Né? E depois que eles perceberam que provavelmente ninguém caiu no golpe, porque, né, eu já falei no meu Facebook, né, que estava sendo hackeada, que não era eu. E, enfim, é um golpe que está sendo muito comum, né, muito utilizado nas redes sociais, então as pessoas já estão um pouco mais atentas, né, então eu acredito que por esse motivo eles acabaram devolvendo, né, desabilitaram a autenticação de 2 fatores e eu consegui recuperar minha conta, né. E junto com esse período, eu também tive várias tentativas, né, de acesso ao meu e-mail do Hotmail, né, eu fui descobrir isso em maio de 2023, consegui puxar o relatório, porque a minha casa foi de fato assaltada, né, então meus pais saíram de casa numa sexta-feira à noite para levar comida para um gatinho de rua, e eu não estava em casa, eu tinha ido trabalhar e depois eu fui jantar na casa de uns amigos, e eu tive, né, a infelicidade da minha casa ser furtada, né, ser assaltada. Os bandidos entraram nessa janela de 10 minutos que meus pais saíram de casa e foram diretamente para o meu quarto. Meu quarto é o último cômodo da casa. Então, assim, isso tudo me faz crer que a minha casa já estava sendo vigiada, né, há um certo tempo, em questão de rotina, né? Ver onde que os meus pais saíam, qual era a movimentação, quais eram os horários noturnos, né, em relação às saídas e entradas dentro da casa. E eles esperaram um momento onde não tinha ninguém em casa para entrar. Na sala, que foi o local por onde eles acessaram, tinha bolsa da minha mãe, tinha celular, tinha um monte de coisa, rádio, coisas que eram fáceis, né? Porque a polícia encarou esse furto como um furto simples, não como um furto qualificado. E aí vem novamente um erro da polícia em relação ao meu caso, porque a minha casa estava totalmente fechada, então, depois, conversando com alguns peritos, eu descobri que esse furto deveria ter sido colocado como um furto qualificado, onde vem uma perícia criminal colher os dados, né, ali da cena do crime, onde teriam que ter registrado digitais que estavam, né, na janela onde eles quebraram, que eles pegaram uma pedra do jardim, quebraram o vidro, abriram a janela, né, e acessaram a minha casa. Fernanda, o que E que eles tinha vidro. levaram da sua casa? Hã? O que que eles levaram? Você disse que eles foram diretamente no seu quarto. Isso. Eles furtaram meu notebook, um celular e também levaram todas as minhas joias. Só Foram os itens itens pessoais seus. roubados.
Somente meus, isso. Nenhum outro item foi furtado da casa, né? Tinha muitas outras coisas muito antes de chegar no meu quarto, então a gente vê que existia uma motivação, né? Que isso era uma coisa que veio destinada para mim. E você, Então, você eu acha, realmente, você tem uma, tem alguma hipótese do que pode ser? olha, sinceramente, não existe hoje nenhuma motivação na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional para que tal coisa estivesse acontecendo, né? Isso foi uma pergunta que a polícia fez diversas vezes, em relação a ex-namorados, a ex-parceiros de trabalho, né? Ex-amigos de trabalho, se existia alguma desavença, principalmente porque nunca aconteceu nada do tipo até eu voltar para Rio Preto, né? Então, eu morei 7 anos em São Paulo e nunca tinha tido nenhum caso, né, nenhuma tentativa de stalker, nada do tipo, e também não tenho desavença profissional e nem pessoal com ninguém. E quando eu retornei para Rio Preto, que essas perseguições começaram. Então, eu acredito que seja alguém que esteja muito mais perto do que eu imagino, né? Mas que se trata exclusivamente de uma gangue. Eu acredito que não seja uma pessoa que esteja trabalhando sozinha, né? Que tenha mais pessoas envolvidas, até porque sempre a gente vê que nas visitas do IBGE sempre tinham duas pessoas, sempre um homem que ligava, uma mulher que vinha, depois um outro homem que abordava. Então, eu acredito que tem mais pessoas atrás desse esquema criminoso, né? A motivação, infelizmente, a gente não consegue ter certeza, né? Porque até agora, para a polícia, né, que é o que eles me passam, nada aconteceu fisicamente comigo, né? Então é aquela coisa, a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Essa é a sensação que eu tenho. Fernanda, você chegou a receber alguma ameaça do perfil falso do Henry Cavill? Sim, depois desse furto na minha casa, a minha residência começou a ser vigiada por drones, né? Então, eu comecei a presenciar drones sobrevoando o quintal da minha casa e vigiando sempre no horário noturno. Isso eu passei para a polícia, né? Foi feito também um boletim de ocorrência em relação a essa questão, e isso se perdurou durante todos esses meses. E em novembro do ano passado, quando eu fiz o vídeo que eu postei nas redes sociais, que foi o que viralizou, né, contando o meu caso, que foi quando eu realmente expus, né, tudo que estava acontecendo, eu recebi uma nova tentativa, né, de abordagem desse perfil fake. Eu falei, vou responder para ver que mais essa pessoa quer, né? Às vezes ele solta mais alguma informação que possa me ajudar com esse caso. E, de fato, ele fez um contato comigo, me ameaçando, onde houve a primeira extorsão financeira, né, desde então, e ele alegou que sabia todos os meus dados, que sabia onde eu morava, que tinha todas as minhas informações. No meu furto, eu tinha uma caixinha de documentos com passaporte, do RG, carteira de trabalho, algumas informações, né? Alguns documentos desse porte, e estavam todos revirados no meu quarto. Então, pode ser que, se esse caso realmente estiver interligado, eu acredito que essa pessoa ela esteja de fato com esses meus dados. Pode ser que ela tenha tirado fotos desses documentos, né? E está realmente de posse dessas informações pessoais. E ele falou que iria matar a mim, iria matar minha mãe, e pediu R$ 200 e mandou um número de conta, né? Eu bloqueei o perfil depois que ele fez me deu essas informações, né? E tudo começou no domingo. Eu recebi essa mensagem às 8 horas da noite. É, a princípio, fez somente um contato inicial. Eu não estava em casa, né? Eu trabalho aqui em São José do Rio Preto como criadora de conteúdo atualmente, e eu tenho um trabalho que eu faço para redes sociais para alguns clientes. E eu estava na casa da minha tia gravando um conteúdo que era para um desses clientes que eu trabalho. E eu iria ficar lá de domingo para segunda-feira, né? Porque segunda-feira também eu iria continuar fazendo a gravação. E aí, na segunda-feira, eu recebi, por volta de 1 hora da tarde, várias tentativas de ligação desse perfil no meu Instagram, onde eu fiz a gravação de tela e consegui um rosto, né? Eu consegui pegar o rosto e ver pela primeira vez quem de fato estava por trás dessa identidade do Henry Cavill, né? Que era só a foto do Henry que eles estavam usando. E eu vi que era um homem, se tratava de um homem africano, não falava quase nada de português e também só falava inglês. Eu consegui fazer essa abertura, né, de câmera com ele e gravar esse rosto. E aí, depois disso, eu bloqueei o perfil
E, por medo, não voltei para casa na segunda-feira, na terça-feira eu retornei. Por coincidência, por que eu falo que os fatos, na minha cabeça, têm sim uma relação? Porque na terça-feira eu cheguei em casa e tinha o correio deixado uma encomenda da minha vizinha, né? A casa do lado da minha estava desocupada há muitos anos e tinha há um mês e meio, mais ou menos, naquela época, uma nova inquilina. E eu fui lá entregar essa correspondência, ela falou assim, olha, muito prazer, né? Eu me mudei há pouco tempo, eu, minha filha, meu genro e a minha netinha de 1 ano, e, inclusive, eu queria até te perguntar, né? O bairro é perigoso, porque tá acontecendo umas coisas estranhas. Aí eu falei, olha, geralmente não acontece nada, eu moro aqui, né, a minha vida toda, nunca aconteceu nada do tipo, por que que aconteceu? Ela falou assim, então, no domingo, de madrugada, minha filha foi levar minha netinha para o hospital, e ela estava com bastante febre, enfim, ficou lá um pouquinho na madrugada, chegou em casa às 3h40, em vez da minha filha estacionar o carro na garagem, ela estacionou o carro na rua. Do outro lado da rua tinha um Onix prata, com os vidros com isso filme muito preto, e na hora que ela encostou, esse carro fechou. A minha filha, meu genro saiu para questionar os homens, tinham 2 homens e uma mulher dentro desse carro, eles não falavam nada, e quando a minha filha baixou o vidro e de fato olhou para os homens, ele questionou o que eles queriam, né? O motorista era um homem negro, né? Ela me relatou, né, a filha dela, depois conversando com ela, me relatou que era um homem negro, muito alto, muito grande, e que ele olhou muito fixamente para ela, e depois que ele olhou, ele falou, desculpa, pessoa errada, e saíram cantando um pneu. Então, ela ficou com uma sensação de que eles estavam procurando por uma mulher, né? E, coincidentemente, foi no mesmo período que eu recebi essa solicitação desse perfil do Henry Cavill e também a extorsão. Então, eu acredito que essa abordagem estava premeditada para ser feita comigo, né? Fernanda, você estava falando dos drones que estavam voltados para o quintal da sua casa. Pode falar um pouquinho que imagem que temos? O quintal da sua casa dá diretamente no seu quarto? Que visão que tem o drone? Isso, o drone está diretamente, a meu quarto fica, a janela fica virada para o quintal, né? Então os drones eles ficavam sobrevoando realmente. No começo eles sobrevoavam muito baixo, depois eles começaram a sobrevoar um pouco mais alto, né? E ficavam aos arredores também, nas casas dos vizinhos, vendo a movimentação, mas dá para ver diretamente o meu quarto e o que estava por dentro. Então, eu acredito que, muito antes do furto, esses drones já estavam sobrevoando, eu que não me atentei a isso, inclusive, a primeira pessoa que viu realmente, que notou o drone, foi o meu pai, e por isso que eu acho que eles sabiam onde que era o meu quarto. E Fernanda, essa informação você passou para a polícia? Sim, todas as informações estão com a polícia. Hoje, quem está trabalhando com o meu caso é a Polícia Civil, né? Nós, infelizmente, aqui em Rio Preto não temos uma delegacia de crimes cibernéticos, então nós realmente temos uma condição um pouco precária em relação à questão de investigação para esse tipo de crime, mas a DINTER, né, que é a inteligência da polícia, também está cuidando do meu caso. E depois que eu publiquei o vídeo, né, porque chegou um momento que eu estava tão esgotada emocionalmente já, né? Porque, querendo ou não, as pessoas falam, mas o que isso tem afetado na sua vida, né? A polícia me pergunta muito, quais são os danos que você teve, já que fisicamente nada aconteceu com você? Eu falo assim, pode ser que não aconteceu fisicamente, mas o terror psicológico que esses bandidos fazem com a gente, essa vulnerabilidade, essa forma que eles tratam, né, psicologicamente com a gente, faz com que a gente se sinta totalmente vulnerável e inseguro constantemente. Então, é um cárcere privado, né? Eu estou prisioneira dentro da minha casa. Hoje, minha rotina, depois desses 3 anos e meio de perseguição, mudou totalmente. Eu não tenho mais a segurança de sair como eu tinha, eu já evito sair à noite, né, para não ter o risco de ser perseguida ou de alguma coisa acontecer. Sempre que eu saio de casa, eu mando minha localização para os meus pais estarem me rastreando em tempo real. Eu sempre falo todo o meu itinerário para os meus pais do meu dia, onde eu vou, onde eu não vou, né? E sempre a família fica nessa atenção, né? Não é somente os meus pais também ficam nessa atenção. E eu falo que a pior parte de tudo isso é os danos emocionais, né? Porque desde então eu desenvolvi crise de ansiedade, eu tenho feito tratamento com psiquiatra, tenho feito terapia,
né, para conseguir controlar. Eu tive um quadro de insônia que perdurou aí quase 2 anos, eu tomando muitas medicações para conseguir dormir, porque o medo te paralisa, né, e a gente tem que realmente, às vezes, entrar com medicação para conseguir controlar, né, esse medo. Então, hoje o que eu realmente quero é justiça, né? Eu acho que, por mais que o crime cibernético seja algo novo no Brasil e que a polícia não tenha tanta experiência com esse tipo de crime, que o meu caso sirva para ser um novo case até para a polícia, sabe? Em relação a esse tipo de crime e resoluções no Brasil, para que tantas mulheres, que eu não sou a única, né? Essa é a questão, eu não sou a única mulher que está sofrendo desse crime de stalker, né? Dessa perseguição, sejam também libertas, porque é, a maior dificuldade é você ter provas, a maior dificuldade é você comprovar que você está sendo perseguida, de que de fato isso é uma agressão e uma possível forma de que algo pior possa estar acontecendo, né? Porque a resposta da polícia sempre foi, durante todo esse período, vai vivendo sua vida normal, não vai acontecer nada com você, é só você ir bloqueando, você está segura. E não, eu não estou segura, né? Olha o tanto de coisa que aconteceu, essa questão das equipes do IBGE, esse furto, essa tentativa de sequestro, que eu acredito que deveria ser uma tentativa de sequestro ali, que é talvez, né, se não fosse a minha vizinha, seria comigo ali nesse momento, e como, né, não era destinado a ela, eles fugiram, mas hoje a minha motivação maior é que isso seja resolvido o mais rápido possível, para que eu e outras mulheres também podemos nos livrar desses bandidos. Fernanda, com a postagem do seu vídeo, com os boletins que você fez, teve alguma informação do caso ou você até agora não sabe nada? Até agora eu não tenho nenhuma informação. Não tenho nenhuma informação. O vídeo me foi algo que foi muito difícil tomar essa decisão, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente expõe um caso desse forte nas redes sociais, isso gera várias interpretações, né? As pessoas às vezes olham, a sensação que eu tive é de que, por eu ser atriz, né, as pessoas julgam muito o fato de que eu possa estar querendo me aproveitar da situação, que eu quero me aparecer, que eu quero 5 minutos de fama, que eu quero que isso seja uma alavanca para a minha vida profissional, e muito pelo contrário, né? A gente sabe o quão difícil é a gente vir nas redes sociais expor a nossa vida. Uma coisa é eu trabalhar, colocar os meus trabalhos na rede social, né? Outra coisa é eu expor a minha vida, a vida da minha família, a minha individualidade, né? A minha particularidade no off, né? E trazer um caso como esse, eu relutei muito. Então, eu só fiz o vídeo mesmo porque eu cheguei num ponto que eu falei, eu preciso me defender de alguma forma, e eu enxerguei as redes sociais como uma ferramenta para isso, né? Então, hoje, o que eu consigo em relação a respostas é ter poucas informações. Advogados, entraram vários advogados do Brasil, né, especializados em crimes cibernéticos, entraram em contato comigo. Graças a isso, eu consegui uma assessoria jurídica hoje que está cuidando do meu caso, né, de forma voluntária. Então, eu não estou tendo custos em relação a essa questão jurídica hoje, né, é uma associação que trabalha hoje com crimes internacionais voltados a mulheres e a violência doméstica, né, e violência contra a mulher a nível internacional. E a doutora Andréia hoje é a minha advogada que está cuidando do meu caso, e nós estamos aguardando uma resposta do promotor em relação a isso, porque somente depois de ter feito esses vídeos, depois de ter dado toda essa repercussão em janeiro, né, quando o vídeo ele reviralizou novamente nas redes sociais, vários veículos de comunicação vieram em contato comigo, eu dei várias entrevistas, pude, né, explicar mais detalhes a respeito de tudo que está acontecendo comigo, e a polícia sentiu-se pressionada a dar realmente abertura no nosso caso, né? Então, de fato, o inquérito só abriu em janeiro desse ano, quando as mídias forçaram a polícia a se posicionar e investigar esse caso. Fernanda, você se sente protegida pelo órgão público? Infelizmente, não. Infelizmente, não, porque é como se eu tivesse, que nem eu falo,
parece que a polícia, por não ter tanto artefato, né, tanta experiência com esse tipo de caso, principalmente aqui no interior, que é uma cidade pequena, relativamente perto de São Paulo, onde tem mais recursos, onde existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos e especialistas nesse caso, né, dentro da polícia, onde facilita muito, é, isso ainda é muito precário aqui na minha cidade, né? Então, isso me faz me sentir insegura, né, pelo fato dessa inexperiência dos órgãos públicos em relação a esse tipo de crime e também as maneiras e condutas de como essas quadrilhas podem realmente ser desmascaradas, porque a resposta da polícia é: se nós acharmos um bandido, se nós acharmos alguma pessoa, a gente consegue te dar uma medida protetiva, a gente consegue te dar um resguardo, mas em relação a essa questão, como não existe um nome, não existe um destino, um paradeiro, um endereço, né? É tudo digital, tá tudo subliminar nas redes sociais, né? Porque isso demanda vários processos, né? Minhas advogadas, elas já entraram em pedido de quebra de sigilo para o Meta para a gente conseguir fazer, né, um rastreio dessas contas e saber exatamente de onde está vindo, né, essas tentativas de abordagem. Isso vai um tempo, é muito burocrático, é muito demorado e dá tempo hábil também para os bandidos apagarem os rastros deles, né? Então, parece que a sensação que a gente tem é que os crimes cibernéticos são impossíveis de serem solucionados, né? E a gente se sente cada vez mais vulnerável, independente do esforço que a gente faça, né, para conseguir se defender de alguma forma. Fernanda, falar de dor é muito difícil, falar dos seus abusos que você está sofrendo, a sua perseguição é muito difícil. Por que você decidiu me dar essa entrevista? Então, eu decidi dar essa entrevista porque, do mesmo jeito que eu estou sendo vítima, eu sei que milhares de mulheres estão sendo vítimas também, né? A grande repercussão que eu tive em relação a ter o meu vídeo, né, exposto nas redes sociais é que eu tive contato com outras mulheres que também sofreram perseguição desse perfil bem Kevin e de outros perfis com outras pessoas famosas também, mostrando que não é somente a Fernanda, né? Eu acho que eu tive a coragem de expor e de procurar justiça, só que milhares de mulheres não estão nesse papel, não estão nesse lugar, né? Muitas por medo, muitas por não se sentirem seguras, né, dentro do ambiente judiciário do nosso país, né? Porque a gente sabe o quão difícil é ser mulher nessa sociedade e principalmente dentro de um ambiente onde, querendo ou não, é comandado 90% por homens, né? Onde a gente entra se sentindo usada em vez de se sentir, né, não se permitir, ser permitido que nós sejamos vítimas, né? Onde nós somos questionadas e até mesmo silenciadas, né? Porque eu só consegui ter voz depois que as redes sociais e a mídia entrou em contato com a polícia. Eu só consegui fazer com que meu caso saísse do papel depois disso. Por isso que eu acho que essa entrevista é muito importante, porque eu acredito que o meu caso, ele não vai só libertar a Fernanda, ele vai libertar várias vítimas, várias mulheres que infelizmente não têm recursos e nem estrutura para estar fazendo isso. Então, o que me deu coragem de realmente trazer isso à tona e fazer a minha voz continuar sendo ouvida, independente do cenário que é desmotivador, é realmente ser uma porta de esperança para muitas mulheres, não só para mim. Fernanda, tenho certeza da importância dessa tua entrevista para tantas outras mulheres que estejam passando por isso. Muito obrigada por compartilhar um pouco dessa história. Espero que seja solucionado, investigado e você tenha uma vida normal daqui para frente. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos os espectadores, né? E eu tenho certeza que a gente está fazendo a diferença. Nós estamos contando uma história, né? Então, construindo um cenário diferente. Eu espero que o meu caso consiga ter uma solução em breve, né? E que isso sirva de case positivo para a justiça no nosso país e que isso acabe se tornando, de fato, uma medida
rotineira para eles, né? E que eles consigam fazer com que daqui para frente o crime de stalker ter uma punição, ter responsabilidade dos criminosos e a gente viver numa sociedade um pouco mais segura também dentro do cenário digital. E é importante que você que está assistindo, caso passe por alguma violência, algum abuso, denuncie. Ainda que haja negligência, é importante que você não fique calado. E caso você queira contar a sua história, eu estou aqui para te escutar. Muito obrigada por acompanhar o programa até o final. Deixe sua curtida, se inscreva no canal e tenham todos um bom dia. E caso a gente não se vê, boa tarde e boa noite.